Olá, boa noite. Já convidei a Marta para fazer parte da nossa conversa e vamos ver se ela consegue entrar agora. Vamos ver, ela está me dizendo que não consegue pedir para aderir. Só um momento, Marta, eu vou chamar de novo. Vou chamar, adicionar. Olá, boa noite. Marta, convidar. Esse Instagram tá me dizer, Marta, que você precisava de uma versão do Instagram mais moderna. Ah, mas a gente já conseguiu falar por aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Já enviou o pedido a Marta. Deixa eu ver se eu consigo. Já está. Ah, já tá. Ai, que bom, Marta. É que o Instagram tá bonita. Olha lá. Obrigada, igualmente. O Instagram estava dizendo que você precisava de uma versão mais atual do Instagram. Aham. E não sei, às vezes o Instagram é assim meio maluco. Você precisa fazer uma desilusionismo nele. Um desilusionismo. É, porque ele tem umas ilusões meio esquisitas. Mas Exato. então, boa noite. Primeiro agradecer por estar aqui e vamos falar Obrigada sobre pelo convite. amor, gratidão e vamos falar de várias coisas também. Mas primeiro quero lhe apresentar Marta Davis Mertens, é uma coisa que custa-me a dizer, é desilusionista. E ela vai já explicar o que é Perfeito. isso. É Changing Master, escritora e oradora. Mulher, mãe, empreendedora. Por essa ordem atualmente. Gestora de uma família de 8 pessoas. 3 filhos dela e 3 de coração. Que também são dela. Eu também tenho filho de coração. É tão bom também, é igual. É igual. Facilita sessões transformadoras, é supervisora, professora, facilitadora de meditação. Sempre teve uma ligação muito grande com pessoas acima de tudo, o que lhe deu muita confiança dentro de algumas empresas em que trabalhou. A Marta conquistou a sua independência e nunca achou que fosse nada difícil de conseguir fazer. Escreveu seu primeiro livro, do 8 ao 80, Como Ter Mais com Menos. Uhum. Em 2011, voltou a trabalhar com relações públicas e então percebeu que não podia trabalhar para ter um bom ordenado, hipotecar suas relações com as suas filhas. Sentiu que havia muito mais para dar e definitivamente muito mais para receber emocionalmente. Começou então a usar os seus dons intuitivos, desde sempre muito apurados, para se comunicar e aconselhar e guiar pessoas ao sucesso para todas as áreas, a partir da construção delas mesmas. Isso é muito bom e é lindo, muito gratificante, né, Marta? É mesmo. Muito gratificante. Baseada na experiência da sua vida, iniciou um caminho que nunca mais voltou atrás. Desde 2010, faz a gestão da sua vida, da sua família, como desilusionista e Changing Master, construtora de vidas, levando as pessoas a encontrarem matérias-primas para construírem a melhor estrutura emocional e daí para partir para todo o resto. Foi muito difícil o início, mas é perseverante. Às vezes continua a ser difícil. Mas a Marta é uma otimista por natureza e conseguir fazer tudo aquilo que se predispõe. Hoje em dia, dá consultas presenciais e por Skype para todo mundo. Vai regularmente aos Açores, ao Algarve,
dar consultas, palestras e atividades motivacionais e de liderança emocional. E há 5 anos lança o seu segundo livro, os 100 Mandamentos para a Felicidade. Faz também retiros nacionais e internacionais. Parabéns! Obrigada. Muito lindo. Olha, então, primeiro, nós vamos falar sobre o Ho Oponopono, que eu adoro, e você explica, porque muitas pessoas nunca ouviram falar, nem ouviram falar, e é muito bonito. Mas primeiro eu preciso saber o que é isso do desilusionista. Desilusionista é uma pessoa que nos ajuda a desmontar as ilusões. E foi por aí que eu comecei, foi a desmontar as minhas próprias ilusões, a perceber o que é que eu tinha criado que não era real na minha vida, e eu achei que esse termo era completamente adaptado àquilo que eu queria fazer, que era desmontar as ilusões e ajudar a ver as coisas na perspectiva maior, sem qualquer véu. Quer dizer, a ilusão é mais ou menos são as crenças, não é? As crenças que nós adquirimos desde a infância até nós próprios incutimos crenças em nós mesmos, não é? Que nos fazem acreditar em coisas que podem até ser reais numa altura, mas que depois têm que se adaptar e renovar, e então passam a ser ilusões quando nós acreditamos em coisas que já não são reais. Muito bem. E agora, vamos falar assim, você tem aqui uma frase que eu gosto muito, que é: depois das tempestades, a tão esperada bonança. Agradecer, honrar, dar e receber. Aprender a fazer a tua vida acontecer. Depois dessa tempestade, é que o Ho Oponopono entrou na tua vida? Sim, depois da grande tempestade em 2009 que passou pela minha vida, que foi o sentir que havia uma data de ilusões que eu desmontei e que isso estava a ser tempestuoso, estava a ser difícil para mim deixar para trás uma data de crenças nas quais eu acreditei a minha vida inteira. E eu descobri o Ho Oponopono e foi incrível, porque eu procurava, eu sentia que a coisa mais importante a fazer naquele momento era perdoar, para seguir em frente. Eu sentia que aquilo era uma grande prisão, principalmente para mim. Claro. E eu senti que eu tinha que perdoar uma data de pessoas, porque o papel delas, embora difícil e embora mal aceito por mim na maior parte das situações ao início, foi o papel principal para eu estar onde estou hoje e ser a pessoa que sou hoje. E por para isso, crescer, não é? para crescer, para evoluir. E eu descobri o Ho Oponopono por mim, primeiro. E depois fui fazer um workshop espetacular, onde aprofundei esta técnica e comecei a introduzi-la na minha vida. É muito lindo o Ho Oponopono. O Ho Oponopono, primeiro falando do perdão, quer dizer, nós se não perdoamos, eu não entendo como tem pessoas que não perdoam. Acho que é uma ilusão, é uma crença, não é? Perdoar, as pessoas acham, perdoar é uma parvoíce, que aquela pessoa me fez, eu não perdoo nunca. E eu fico pensando, teve um tempo que também talvez eu não perdoasse, nós todos temos essa crença. Mas depois a vida também vai nos ensinando que o carvão quente fica nas nossas mãos, não é? E se a gente não perdoa, nós podemos ficar com as doenças piores do mundo, porque aquela falta de perdão vai entrando nas nossas células, vai nos adoecendo. E cada vez mais nós precisamos perdoar o outro e a nós próprios. Porque muitas vezes nós não sabemos que nós temos coisas a perdoar em nós próprios.
E precisamos perdoar também, né? Ah, por que que eu fui fazer aquilo? Por que que eu fui vender? Ou por que que eu fui lidar com aquela pessoa? Ou por que que eu não sei o quê? Isso é uma falta de perdão. E nessa altura, o Ho'oponopono é ideal para a gente quebrar com essa sintonia. Sim, e o que aconteceu na minha vida foi que, e eu penso que isto acontece com a maior parte das pessoas, é que muitas vezes nós achamos que pedimos desculpa e que perdoamos ou que aquilo fica resolvido, mas depois não conseguimos estar com a pessoa, ver a pessoa, ou seja, aquilo não se interioriza. É uma coisa feita à superfície, mas lá no fundo está a mágoa, está o ressentimento. E foi aí que eu percebi que eu achava que tinha perdoado uma data de coisas e que elas ainda estavam a minar-me, estavam a consumir-me. Há uma coisa que se diz sobre o perdão que é não perdoar é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa fique doente. Porque Claro. é a nossa doença, a ausência do perdão. E eu percebi, ok, eu passei para trás das costas, mas não está resolvido. E o não resolver faz com que isso mine as situações todas na nossa vida e nos impeça de andar para a frente. É E isso só mesmo. com esta técnica do Ho'oponopono é que eu senti aqui dentro. É uma coisa que vem muito depois, o sentimento posterior ao perdão é a gratidão, ok, É está verdade. resolvido. É verdade. E Marta, é perdoar, mas de coração. Assim como Coração. a gratidão também é de coração. E não é fácil. Não Não é é uma fácil. coisa mecânica nem Não, mentalizada, é mesmo. é como você diz, já perdoei. Mas a gente vai ver no fundo, quando vê a pessoa, que ódio, por que que ela está assim? E a gente, afinal, não perdoei. Quando É a gente verdade. perdoa, olha que bom que aquela pessoa está bem, olha que bom que ela está feliz. Eu posso até não gostar dela, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, quer dizer, amar ninguém. A gente pode até ter uma divergência qualquer, mas pronto, não ficar com rancores, mágoas Exato, e a mágoa. é isso. E olha, e quais são as frases do Ho'oponopono? O Ho'oponopono são 4 frases que são: sinto muito, perdoo-te, amo-te e estou grata. E eu acrescento, assumo a responsabilidade. Que é Porque muito no fundo significa que eu estou a selar esse compromisso. Eu estou a fazer a minha parte, eu estou a assumir a responsabilidade. É isso mesmo. Porque nós sermos responsáveis pelos nossos atos, eu Exato. acho também que é uma das primeiras lições que a gente devia aprender, não é? E depois a gente chega a uma certa idade, a gente não pode responsabilizar o pai, a mãe, o filho, o marido, o amigo, o trabalho, o patrão, quer dizer, o mundo, o governo, Deus, quer dizer, tem gente que responsabiliza todos, tudo, quer dizer, não dá. E E isso isso é também uma é o princípio, sabotagem. claro. Exato, isso é uma sabotagem porque isso não é um assumir de responsabilidade de que tudo o que nos acontece é da nossa responsabilidade. E Uhum, ao assumir a nossa responsabilidade, nós vamos querer que nos aconteçam coisas melhores e então vamos resolvendo essas pontas soltas todas. claro, é muito bom. E o que quer dizer cada frase dessa? Então, Profundamente. o sinto muito é um arrependimento, é uma frase que nos ajuda a livrar-nos da culpa, porque se eu sinto profundamente aquilo que eu estou a idealizar, que é perdoar, resolver, Uhum, então é um assumir de culpa. O sentir muito significa que eu estou profundamente arrependida ou que estou a pôr a minha energia naquilo para eu fazer melhor, para ser melhor. O perdoo-te significa que eu estou
O perdoar é uma palavra que vem do latim, que é perdonare, e significa doar esse gesto de perdão. Eu vou doar esse perdão. E ao doar o perdão, significa que eu não estou dependente da outra pessoa me perdoar ou não. Claro. Okay? Por isso, isto é um trabalho que eu estou a fazer, que eu vou enviar o meu perdão e depois dar tempo à pessoa, à situação, que ela se resolva no tempo dela. Não tem que ser imediato, porque não acontece ao mesmo tempo para as pessoas. Lógico. Por isso, o perdoo-te significa eu dou-te o meu perdão. Eu resolvo. Uhum. O amo-te significa que eu estou a apelar a um sentimento de amor incondicional. Significa que não tem condições, que eu estou a dar-me sem condições e que estou a pôr-me naquela situação e a aceitá-la da forma que ela veio. Porque ela é sempre para mim. É a meu favor. Só que nós, até percebermos que só em amor é que nós conseguimos entender os desígnios divinos, vamos ter que partir um bocadinho a carapaça para que o amor deixe de ter condições. E eu deixo de dizer, se tu fizesses ou se tivesses feito, eu aceitava. Mas não, eu, ao amar incondicionalmente, eu aceito a forma como a vida resolve e repõe a ordem, que é esta a intenção desta oração. E o sou grata é precisamente esta conclusão de resolver, de dar a minha parte e de sentir, ok, estou agradecida, ainda bem que isto me aconteceu desta forma, por formas mais dramáticas que a vida possa ter de nos acordar e mostrar como é que nos desviamos tanto de nós. Claro. O assumo a responsabilidade significa que eu sou responsável por aquilo que faço, por aquilo que a cada momento eu, para não viver com estes pendentes, com estas cruzes que nós carregamos tantas vezes às costas. E por isso, o assumir a responsabilidade no fim destas 4 frases poderosíssimas, porque isto é muito poderoso quando começamos a usar e percebemos, significa que a partir daquele momento eu vou ser responsável e por isso vou evitar mais situações inconsequentes. Okay. E diga-me uma coisa, o que isso fez na tua vida, te ajudou na tua vida? O Ho Oponopono ajudou-me a curar o meu passado, a curar as minhas feridas, porque elas estavam só assim com um penso por cima, mas não saravam. E eram feridas de abandono, feridas de situações que a minha vida tinha potenciado para eu poder libertar-me. Mas até que eu as compreendesse, eu não estava livre, eu não era livre, eu vivia condicionada àquelas situações. E isto foi uma libertação incrível, foi perceber que a minha intenção, vindo aqui do meu coração, me liberta. E então passei a ser responsável pela minha liberdade. E Marta, o Ho Oponopono, ele é quase como uma oração, ele não é quase uma oração, sem ser uma religião, né? Porque o Ho Oponopono não é uma religião. Eu, por exemplo, eu acordo de madrugada, eu faço Ho Oponopono. Eu me lembro de uma coisa, eu faço Ho Oponopono. Eu vejo uma pessoa doente, eu faço Ho Oponopono. Eu vejo uma pessoa debilitada, eu faço Ho Oponopono. Eu acho que no meu coração, o Ho Oponopono são esses grandes significados dessas frases todas. E quando
também, tu pôs mais essa frase da responsabilização, eu sinto também que cada situação que nos aparece, inconscientemente, nós somos responsáveis por elas também. Porque nós estamos ali, naquele local, naquela hora. E nós podemos fazer qualquer coisa, nem que seja com uma oração. Nós podemos ajudar alguém. E o Ho'oponopono dá-nos essa magnitude, dá-nos essa capacidade de fazer a nossa parte sem depender da parte alheia. Por isso, nós sentimos que isto é uma oração que é tão poderosa e que depois nós podemos interiorizar e às vezes as frases já estão aqui, já estão, às vezes só direcionar esta intenção, sem termos que estar a repetir não sei quantas vezes a frase, às tantas isso está em nós, é uma ferramenta que nós percebemos que, ok, vou enviar esta energia para isto, para aquilo, para esta coisa que eu quero resolver, para esta situação de injustiça, para uma coisa no mundo que eu não estou a gostar daquela energia, para reverter, para repor a ordem. Portanto, tudo onde eu queira repor a ordem, eu posso enviar isto e todas as coisas que são associadas à religião passam a ser um bocadinho fechadas, não é? Porque a religião não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta. Portanto, eu posso usar imensas técnicas, não é? Sejam salmos, sejam orações, seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma técnica havaiana do Ho'oponopono, seja qualquer coisa que me vai aproximar do outro, que me vai humanizar. E por isso é que a religião não pode ser uma coisa que fecha e que só aquilo é que é permitido. Não. Mas, Marta, desculpa só uma coisa. Nós estamos falando de uma coisa, religião há várias, não é? E geralmente elas fecham. O que tu estás querendo, penso que é a minha ideia, é a espiritualidade. A espiritualidade é muito aberta. Não há dogmas, não há nada, não há fronteiras. Desculpa. É o amor, é o perdão. Exato. E tem uma pessoa, desculpa se eu estou com uma alergia qualquer, perguntando em que consiste a técnica. Então, a técnica consiste na verbalização, não é? Com uma intenção que vem do nosso coração, de dizer: sinto muito, perdoo-te, amo-te, sou grata. E à medida que nós vamos repetindo estas frases, e no início podemos repeti-las várias vezes, não é? Porque o mantra normalmente é repetido as 108 vezes, que são as repetições do nosso Japamala, até que aquilo se torna a nossa verdade. E por isso a técnica consiste na repetição destas frases para que esta energia se expanda e alcance o potencial que ela tem de não ter fronteiras e não ter barreiras, e nós podermos enviar a energia para onde nós a direcionarmos, seja para o outro lado do mundo, se for preciso. Mas ela vai. A falta de perdão, a gente já falou que trava as nossas vidas, né? Trava as finanças, trava o amor, trava os negócios, trava tudo. Tudo. E com o Ho'oponopono, nós resolvemos esses travões também. Quer dizer, não é uma coisa imediata, quer dizer, uma pessoa não faz Ho'oponopono hoje, uma vez, e amanhã as coisas acontecem. Quer dizer, tem que existir uma prática, tem que ter paciência, tem que se acreditar, não é? Tem que se acreditar, acima de tudo. Mesmo quando nós não vemos os resultados. E eu falo isto muitas vezes no meu dia-a-dia, que é o querer para ver. E nós precisamos mesmo de acreditar, e isto é uma coisa que a fé nos ajuda a entender, que é
acreditar nas coisas quando ainda não as vemos, porque nós temos que, ao querer, nós estamos a percorrer o caminho até ao resultado. E por isso, nós, quando acreditamos que aquilo vai ter um determinado resultado, automaticamente passa a ter esse resultado. Porque nós tornamos-nos esse agente de mudança. Estão perguntando também aqui a mesma pessoa que é a... Deixa-me ver... Desculpe que eu tenho que apertar aqui. Madalena Salvão. Ela pergunta há quantos anos você usa a técnica? Eu uso esta técnica desde 2010, por isso há 11 anos que eu uso esta técnica e neste momento da minha vida isto torna-se uma... Está integrada esta energia em mim, portanto, basta eu pensar no perdão, pensar no Ho'oponopono, pensar em transformar algo em gratidão para ela se evidenciar. É como também em mim, como eu me digo, acordo de madrugada, vejo qualquer coisa, aparece automaticamente. Olha, e diga uma coisa, o Ho'oponopono pode resolver relações conturbadas em nossas vidas? Claro. Amizades mal resolvidas, relações amorosas mal resolvidas, relações com os filhos? Pode e deve. Pode e deve, porque isto é o primeiro passo. Esta técnica é o primeiro passo, porque é a nossa parte. É a nossa responsabilidade. Portanto, quando eu decido fazer a minha parte em direção a alguém, quando eu decido dar este passo em direção a alguém, ele fica disponível. E depois, não quer dizer que a outra pessoa o faça ao mesmo tempo e que saiba sequer que eu estou a fazer aquilo, porque às vezes nós não precisamos de dar ao outro a informação, mas dizemos, ok, eu vou fazer a minha parte. E por isso, em todas as situações que nós queremos repor a ordem, que queremos resolver, nós podemos enviar e devemos enviar esta energia, porque nós estamos a dizer ao universo que nós estamos disponíveis para uma resolução, que nós queremos uma resolução, que ela é importante para nós e que ela fica disponível para a outra pessoa. Ok. Aqui eu tenho que, já estudei um pouco também sobre o Ho'oponopono, que Ho'oponopono significa corrigir erro, colocar em ordem perfeita. Na língua havaiana, e eu queria que você daqui a pouco me falasse disso, a palavra definida por O, causa, Ho'oponopono, endireitar, arrumar, alterar, revisar, ajustar, corrigir e ordenar. Essa técnica, ela vem do Havaí, não é? Sim. Isto é uma técnica ancestral havaiana, mas que é usada também em outras ilhas do Pacífico, na Nova Zelândia, Samoa, Tahiti, ou seja, isto é uma técnica que era usada pelas tribos para cura, para repor a ordem, para resolver. Então eles juntavam-se em tribo e traziam a situação que precisava do perdão e portanto, disponibilizavam essa intenção e essa energia através desta técnica. E depois, muito mais tarde, já em 1942, um interessado e envolvido na questão pela cura da filha, resolveu aprofundar a técnica e disponibilizá-la para todo o mundo. Portanto, ocidentalizou a técnica do Ho'oponopono e graças a Deus que ela chegou até nós. Muito bem, né? Muito bem, para nós conhecermos e estarmos também ali. Olha, quantas vezes é preciso repetir o mantra? As 4 frases, já agora as 5, não é sua. Eu não diria,
eu costumo dizer que as regras somos nós que as fazemos. E isto deve ser repetido até que se torne a nossa verdade e o nosso mantra. E que, tal como um Pai Nosso, é exatamente a mesma coisa que não há uma regra, mas, por exemplo, tal como qualquer coisa ou hábito que nós queremos mudar, dizem os entendidos, os cientistas, os matemáticos, que 21 dias seria o ideal para que o hábito se mude e para que seja interiorizada a técnica. Portanto, se nós queremos introduzir isto na nossa vida, nós podemos, durante 21 dias, fazer uma repetição. E as vezes que nós sentirmos, por exemplo, se nós gostarmos muito de um número que tem um grande significado para nós, o 5, o 11, nós dizemos assim, ok, eu hoje vou fazer esta repetição durante 11 vezes. E depois nós sentimos, ok, eu já estou a sentir que está a fazer efeito em mim. Então depois é uma coisa que é volátil, não pode ser uma regra. Mas é muito bom isso, porque quando a gente sente com algum sentimento de tristeza, algum sentimento de mágoa, quando a gente começa a usar as frases, e sem dar por isso, de repente desaparece, de repente a gente deixa de dizer, parece que houve uma desintoxicação, não é? Exato. É muito bonito. Agora, que a Marta acha? É para falar ou pensar as frases? As duas coisas. Até pode ser para escrever. Na minha opinião, a escrita é muito poderosa porque é uma afirmação, é um decreto. Eu estou a escrever, portanto, eu estou a afirmar a minha intenção. Mas a convicção de que eu estou a dizer aquilo em verdade pode vir da afirmação. E depois, quando essa afirmação se tornar mais firme, então eu posso só fechar os olhos e repetir mentalmente para dentro, no silêncio. E podemos fazer para alguém que a gente não conheça. Por exemplo, alguém me pede uma oração. E para alguém que está doente, eu sou de Belém do Pará. Pronto. E agora tem muita gente com Covid no Brasil, infelizmente, não é? Também no mundo todo, mas lá no Brasil está muito. E pedem muitas orações. E eu geralmente faço. E não conheço as pessoas, mas eu acredito que possa fazer a cura. Exatamente. E a energia não tem tempo nem espaço, por isso é que é tão fácil nós pormos uma intenção para uma determinada pessoa, conhecendo ou não, e sentir que ela vai ter efeito e que ela efetivamente tem efeito. E já me aconteceu muitas vezes estar a fazer ou a pôr esta intenção para alguém que está numa situação difícil, para uma coisa que eu quero resolver, sem dizer, sem informar a pessoa. E depois receber um sinal, ou uma mensagem daquela pessoa, ou um telefonema a dizer, olha, sonhei contigo, ou qualquer coisa. E nós sentimos que, afinal, a pessoa não está assim tão alheia àquilo que nós estamos a fazer por ela. E houve aquela troca de energia, né? Exatamente, por isso. A energia não tem tempo nem espaço e nós devemos pôr uma coisa que é feita por amor, em amor, só pode ter bons resultados. Por isso, tudo o que nós enviamos de bom para os outros deve ser multiplicado e deve ser posto o mais longe possível, pensando que não há barreira nenhuma que nos impeça de alcançar esse resultado. Claro. E diga-me uma coisa, por exemplo, quando a gente está assistindo um telejornal que não devia assistir, eu não assisto, mas tem muita gente que assiste. Eu ouço as notícias de vez em quando, no caso, quando estou no carro, é de vez em quando, só para me manter um pouquinho informada. Ou então, sem querer, no meu Face ou no Instagram, passa uma notícia. A gente deve fazer o Ho'oponopono?
Sim. Nós podemos mudar de canal, não é? Como, Marta, desculpe? Podemos mudar de canal, não é? Ah, isso Mas, sempre. Isso é sempre desligar, não fazer. Devia ser um conselho médico. Não assiste o telejornal. exato, mas o que é que acontece? É que nós, às vezes, as notícias até chegam a nós por outras pessoas, por alguém da família, por um texto que nós estamos a ver e deparamos-nos com uma notícia que até não éramos nós que estávamos a ver e ela chega até nós. E nós dizemos, o que é que eu posso fazer por isto? Então, isto seria uma belíssima técnica para nós nos sentirmos uma parte ativa da humanidade e de poder resolver coisas no plano subtil, nos bastidores. Há sempre muito trabalho a fazer e ele não precisa de ser dito, não precisa de ser mostrado, mas quando eu envio esta intenção de resolução, de repor a ordem para qualquer situação que eu não estou a gostar, eu tenho que acreditar que eu posso ser uma parte ativa. Claro. E outra coisa, tem outra frase da Marta, que é possível viver vazio, parecendo que temos tudo e passar a vida insatisfeito e em busca, ou para encontrar, ter que abdicar de tudo para viver de novo em pleno. Um caminho de perseverança e lealdade a quem eu sou. E só sempre temos tudo que merecemos. E nunca é tarde para aprender. Uma história de sucesso com muitos desafios e plena liberdade e autenticidade ganhos pelo caminho. Obrigada, obrigada, obrigada. O que isso quer dizer, Marta? O que foi isso na sua vida? Isto na minha vida foi precisamente a necessidade de repor a ordem, de eu não ser uma fachada, não ser uma fraude, que era aquilo que eu me sentia, que era, eu tenho tudo, toda a gente que olha para a minha vida acha que é uma belíssima vida, mas eu não me sinto satisfeita, eu sinto-me vazia por dentro e por isso as coisas que me vão preencher não são tangíveis, não são visíveis e eu tenho que ir preencher este vazio interior. Porque muitas vezes o que é que acontece? É que as pessoas passam a vida insatisfeitas porque têm uma data de coisas e vão adquirindo mais coisas e vão pondo novas expectativas, não é? De que aquele vazio vá sendo preenchido. Mas ele é só preenchido por uns momentos, como as compras compulsivas, que a pessoa compra aquela coisa e no minuto que pagou já está arrependida de ter comprado, porque aquilo não está a preencher vazio nenhum. Nisso a pandemia foi ótima, a quarentena foi ótima, porque a gente percebeu que não precisava de quase nada, não é? Exato. E por isso, o que é que acontece? É que nós temos que nos dedicar a maior parte do tempo da nossa vida a preencher esse vazio, porque senão nós vamos sempre atribuir o vazio à outra pessoa que não nos está a dar o que nós estamos à espera, ou às retribuições que nós esperamos de determinadas coisas, de um trabalho, de um relacionamento, as coisas materiais, não é? Que nós julgamos que durante algum tempo da nossa vida elas preenchem um vazio, só que o vazio permanece. O vazio vai permanecendo, ou seja, nós estamos a tapar o sol com a peneira e depois podemos transpor essas compulsões ou essas dependências para a comida, para a bebida, droga, sexo, tudo, não é? Tudo todas essas coisas. Enquanto você está fazendo aquilo, está tudo bem. Parou de fazer, é aquele vazio enorme. Todas essas coisas, e eu passei por isso, eu passei durante grande parte da minha vida a tentar adormecer a dor, a tentar preencher um vazio, porque é que eu me sinto assim, e foi quando eu descobri que eu tinha que me preencher de mim mesma, de coisas que me dignificavam, de coisas que me preenchiam, que não eram voláteis, que não desapareciam, como
a gratidão, o perdão, o amor, essas coisas não dependem de ninguém. Por isso, isto não pode ser nós temos que ser responsáveis por aquilo que nos preenche. Portanto, se nós não se estamos vazios e não estamos preenchidos, temos que ir cuidar do interior. Ok. E diga-me uma coisa, em que se baseiam os teus 2 livros? Um é de 8 a 80. Fazer mais com menos. Mas isso não foi no tempo da pandemia, foi muito antes. Sim, muito antes. O primeiro livro, ele foi editado em 2012, mas eu comecei a escrevê-lo em 2009, 2010. E foi quase como que um diário de bordo. Foi quase como que esta minha necessidade de escrever para firmar um compromisso comigo mesma. E foi quando eu percebi que era possível, com menos coisas, ser mais preenchida. E por isso, este primeiro livro fala de como largar essas codependências e optar por uma interdependência. Significa que eu tenho todas estas coisas, mas mesmo quando eu não tenho estas coisas todas, eu continuo aqui, preenchida e plena. Esse foi o primeiro livro. E depois, em 2016, eu lancei o meu segundo livro, que eu já andava a escrever há muito tempo, que são estes 100 mandamentos. A primeira parte do livro fala precisamente de a cura das nossas emoções, assumindo a responsabilidade das nossas doenças. Por isso, como é que as emoções nos afetam, em que parte do corpo é que elas se alojam, que doenças é que elas nos causam e como é que nós podemos ser responsáveis pela cura das nossas doenças ou pela nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. E depois a outra parte são estes 100 mandamentos, que são a minha visão e a minha abordagem a diferentes temas. Por isso, é um simplificar daquilo que nós complicamos normalmente na vida. E onde é que nós podemos ter esses livros? Eles estão nos sites, estão nas livrarias? Estes livros, eles podem ser encomendados online. Eu penso que o primeiro livro já não há disponível mesmo. O segundo livro, Os 100 Mandamentos para a Felicidade, que é da editora Planeta, ainda pode ser comprado em algumas livrarias, FNAC, Bertrand, Continente, ou então online. Ok. Agora, refletir, praticar. Um mundo mais amoroso começa a se tornar realidade através do nosso compromisso com o amor, não é? E a paz começa dentro de nós. Quer dizer, nós achamos que vem de fora, mas não. E tudo começa dentro de nós. Nós, a pessoa que está conosco, os nossos filhos, o nosso vizinho, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso planeta. Se nós estamos bem, está tudo bem. Claro. E eu acho que é isso que o Ho'oponopono faz conosco e com a vida. Então, Marta, eu agradeço muito a nossa conversa, foi muito bonita. Não sei se queres falar mais sobre alguma coisa, mas acho que as pessoas agora ficaram a saber o que era o Ho'oponopono. É uma coisa tão simples, são 4 frases que na repetição e na mudança de energia que elas causam na nossa vida, as pessoas vão percebendo que, afinal, é muito mais simples elas responsabilizarem-se, autonomizarem-se, serem responsáveis pela sua própria cura. E por isso, ao dar estas pequenas ferramentas, nós estamos a ajudar as pessoas a expandirem-se, a ampliarem a sua ação no mundo de forma positiva, e é uma contribuição que não custa nada. Não é preciso
ir fazer voluntariado, claro que é preciso, há pessoas para fazer isso, mas não precisamos de ir todos fazer o mesmo. E por isso, quando nós pomos estas intenções simples no mundo, nós já estamos a ser uma boa contribuição. Uhum. O Ho'oponopono, ele está no YouTube em forma de oração, de canção, de meditação também, para quem estiver interessado e quiser se aprofundar mais. E quem quiser também pode procurar a Marta aqui no Instagram e no Facebook, como Marta Mercury, não, tem nome aí. Como? Marta Davis. Eu, aliás, quando eu colocar o vídeo, vou colocar lá para seguir para o seu canal. E seguir também a Marta nessas coisas todas, que ela sabe muito. Eu quero agradecer. E agora, se usarmos essas frases, eu acho que o universo vai nos agradecer muito. E o mundo pode melhorar, porque nós precisamos que esse mundo melhore. Já chega, né? E quantos mais tiverem esta parte ativa, mais nós podemos minimizar estas situações tóxicas e dramáticas e negativas, porque o Ho'oponopono tem essa capacidade de dissolver essa negatividade e essa toxicidade. Por isso, para ensinarmos aos nossos filhos, para escrevermos uns papelinhos, levar na carteira e dar às pessoas que nós sentimos que estão a precisar daquele... a minha luz está-se a apagar, portanto... significa que gastamos aqui esta energia toda na nossa Mas foi uma energia muito bonita, é uma energia muito bonita. E eu agradeço a Marta, agradeço a quem esteve conosco e vai estar, porque geralmente as pessoas vão vendo ao longo da semana e é muito bom. E que as pessoas aprendam o Ho'oponopono, façam o Ho'oponopono. O planeta precisa de nós, o planeta... Isso não é história, não é lenga-lenga, não é fanatismo, não é nada. É o nosso coração a pedir perdão, não é? A dizer que sente muito por isso tudo e a ter gratidão por quem nós somos, pelo universo, por tudo. Obrigada, Marta. Marluz, muito obrigada por este convite, por essa energia linda. Adorei. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.